Eu queria fazer mais uma oração com você, amém, queridos? Você já percebeu que durante todo mês você tem no mínimo 8 pregações na igreja? Tem meses que tem uma quinta-feira a mais, tem meses que tem um domingo a mais, mas em média, em regra, nós temos 8 boas pregações todo mês. 8 vezes 12, quem é bom de matemática aí? 96, é isso mesmo? 96 sermões, eu não estou só contando com o da igreja, não estou contando com o da célula, não estou contando com as outras programações, com o culto de mulheres, 96 manjares de Deus para a sua vida. Que o inimigo quer fazer de tudo para roubar de você. Amém? Não pense que a pregação ela fica no âmbito humano. Tudo aquilo que é ministrado tem que entrar no seu espírito. Porque no seu espírito o inimigo não consegue tomar. Se tiver só na sua mente, ele rouba. Mas se tiver no teu espírito, ele não consegue acessar. Amém? Então nós vamos orar por isso agora, para que nessa noite essa palavra seja ministrada ao teu espírito. E que você saia daqui, não somente como um ouvinte, mas você saia daqui para praticar aquilo que Deus vai ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, por gentileza. Senhor meu Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nos abrimos, ó Pai, nos expomos. Nos deleitamos, ó Pai, diante da Tua presença, para que a Tua palavra fale conosco. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que não seja somente aos nossos ouvidos, e nem somente a nossa mente, mas nós queremos, ó Pai, que a Tua palavra entre no mais profundo do nosso coração, que a Tua palavra penetre o nosso espírito e faça em nós uma marca indelével, que nunca será retirada, Senhor. Nós declaramos isso, que nenhuma das palavras ministradas nesse altar passará batido pela nossa vida sem deixar o seu fruto. E eu declaro, Senhor Deus, que elas serão teu instrumento para nos transformarmos em santos e irrepreensíveis diante do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trouxe uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, mas hoje compartilhando com o bispo a pregação de domingo em Campos, ele falou, não, ministra outra, ministra essa não, ministra de domingo. E eu falei, eu vou orar, para ver o que Deus confirma, né? Se vai ser a que eu tinha pensado, ou se vai ser a de domingo. Então até peço perdão ao Glauco, a equipe de louvor, que eu pedi para eles tirarem uma música nova, e eles tiraram e eu não vou usar. Amém? Mas Deus quer falar conosco nessa noite, amém, queridos? Projeta fazendo um favor, Filipenses 2, versículo 14 e versículo 15. Se você tiver a tradução NVI, vai me ajudar muito, viu? Filipenses 2, verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros ou como estrelas no mundo. Eu quero ler o verso 15 com você novamente. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis ou como luzeiros, como astros ou como estrelas no mundo. Queridos, eu quero que a gente tenha um ponto pacífico aqui, e é fato que você vai me dizer isso, talvez hoje não com tanta dificuldade, mas ainda tem, que é muito difícil servir ao Senhor, e não é fácil servir a Deus justamente por causa do contexto onde nós estamos inseridos. E que contexto é esse, pastor? Paulo vai dizer, no meio de uma geração corrupta e pecadora. E queridos, convenhamos que quando você está vivendo num local, é muito mais fácil você seguir e viver a forma que o local vive do que você viver de forma diferente. É muito mais fácil seguir o fluxo. É muito mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo. É muito mais fácil andar da forma errada, porque todo mundo está errando. Já está todo mundo fazendo mesmo, para que eu vou mudar isso? Não é assim? Só que Deus nos chamou para ir na contramão disso. Deus nos chamou para um padrão diferente. Que padrão é esse, pastor? É o padrão do reino. E o padrão do reino é diferente do padrão do mundo.
Enquanto Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, que nós temos que nos tornar filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pecadora, Ele está te garantindo: eu não vou tirar vocês do meio dos corruptos, mas eu quero que no meio dos corruptos e depravados, vocês vivam de forma santa, e que no meio das trevas, cada um de vocês resplandeça como uma estrela brilhando no céu. Amém? Esse é você. Mas como é que a gente resplandece, querido? O mundo inteiro tentando combater a nossa fé. Lá fora estão tentando nos parar e Deus não nos proveu de nada. Deus nos chamou, nos trouxe para o reino e nos largou? Não, Deus proveu sim. E aliás, eu quero que você entenda que Deus não te chamou só para te salvar. Tem pessoas que acham que Deus o chamou para o reino só para salvá-lo. Eu quero te dizer que não é só para isso. Porque se Deus tivesse te chamado só para te salvar, seria bem assim, ó. Quem quer aceitar Jesus, gente? Pastor, eu quero, vem cá, deixa eu orar por você. Aceita Jesus? Aceita, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Está salvo? Puf, raio na cabeça, morre. Não tinha por que fazer você permanecer vivo, porque você já foi salvo. E se toda a dinâmica do reino fosse só para você ser salvo, não existiria a vida após a conversão. E não é isso que acontece, não é verdade? E também Jesus nunca imaginou que após convertido você devesse andar sozinho. Por isso que Ele criou o seu corpo. E a providência de Deus, para que eu e você possamos viver de modo justo, santo, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pecadora, é nos associando com pessoas que também querem viver de forma santa, justa e inculpáveis no meio de uma geração pecadora e depravada. E Deus criou um grupo de pessoas assim, que tem o mesmo objetivo, e deu um nome. Qual o nome, pastor? Igreja. Aqui somos todos pecadores, todos falhos, mas todos têm um objetivo: viver de forma santa, justa, inculpável, no meio de uma geração corrupta e pecadora, e um vai ajudando o outro a alcançar o objetivo. Amém, queridos? Essa é a igreja de Deus. E eu quero trazer uma mensagem para você que eu creio que eu não vou demorar, vai ser rápido, porque Deus ministrou algo no meu coração. Deus não quer que você ande sozinho. A palavra de Deus vai contar que em Gênesis, Deus vai criar todas as coisas. E o interessante é que Deus, quando começa a criar todas as coisas, Ele cria e diz: isso é bom. Ele cria segundo e fala: isso é bom. E Ele cria nos 6 dias muitas coisas e fala: isso é bom. Mas depois de criar todas as coisas, Ele viu uma coisa que não era boa. Ele viu: não é bom que o homem esteja só. Isso é uma verdade no contexto do matrimônio. Deus falou: para o homem cumprir um propósito que eu tenho para a vida dele, ele não pode estar sozinho. E Deus fez para ele uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Só que no reino de Deus, na caminhada da família da fé, para que você também pudesse alcançar o seu propósito, Deus está te dizendo: não é bom que você caminhe só. Você tem que ter do seu lado companheiros, ajudadores, auxiliadores, para que você consiga cumprir o seu propósito. Porque separados somos fracos. Porque em nós existe uma coisa chamada limitação. Vai ter hora que mesmo com todo o nosso empenho, nós vamos fraquejar. Nós vamos querer soltar o cabo do arado. Nós vamos querer retroceder. Nós vamos cair. E quem é que vai nos ajudar quando a gente cair, querido? Eclesiastes 4:10, vamos ler junto? Não, bota o 9 também, Eclesiastes 4:9, vamos ler junto? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Agora eu vou começar a pregar, amém, queridos? Êxodo capítulo 20, verso 8, verso 7, por gentileza. Eu falei Êxodo, eu falo todo doido, gente, é Atos 27.
Atos dos Apóstolos 27. Amém. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente, durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Queridos, Paulo, na sua terceira viagem missionária, passou pela cidade de Troade. E na cidade de Troade ele ficou 7 dias, e esse era o último dia da sua estada em Troade. Era um culto de domingo à noite, a igreja estava lotada, a glória de Deus estava enchendo o ambiente. Talvez essa seria a última vez que Paulo estaria com os irmãos de Troade antes de morrer. E Paulo quis aproveitar todo o tempo disponível para dar todas as instruções. E depois de cantar, de louvar, de ofertar, Paulo começa a pregar. E Paulo deve ter arrumado um martelo grandão, uns pregos grandes, que ele começou a pregar, e ele estava pregando, já era meia-noite, não tinha acabado ainda. E a palavra de Deus fala que, por se prolongar o discurso, existia um jovem chamado Eutico, que foi sentar justamente no parapeito de uma janela, no terceiro andar. Naquele tempo ainda não tinha inventado aquelas redes de proteção. E Eutico, por que cargas d'água eu não sei, estava sentado no terceiro andar. E a palavra de Deus diz que, tomado de um profundo sono, caiu. E quando os primeiros chegaram lá embaixo e tentaram levantar o moço, ele estava morto. Querido, eu não quero entrar no mérito aqui do porquê Eutico dormiu. Alguns falam que Eutico estava frio espiritualmente, por isso ele não estava dentro da igreja, ele estava na janela. Alguns vão falar que Eutico estava sendo atraído pelo mundo, porque enquanto o fogo estava descendo no altar, Eutico estava olhando para o porto de Troade, encantado com as coisas do mundo, olhando para aquilo que o mundo tinha para oferecer. Ou também posso dizer que a culpa não foi nem de Eutico, porque o ambiente estava cheio de lamparina, e as lamparinas eram óleo e fogo, e fazia fumaça. Eutico devia estar incomodado com tanta fumaça no ambiente, e falou, deixa eu ir para a janela respirar. Porque é assim, quando alguém sai, a culpa é sempre dele, mas sabia que às vezes a gente também erra como igreja? Sabia que pastor também falha, e pessoas vão para o mundo por causa de pastores? É muito natural pegarmos alguém que saiu e caiu, e dizer, ele é fraco na fé, ele é inexperiente, ele é imaturo, mas é muito difícil também assumirmos que nós falhamos. Amém, queridos? Eu não quero entrar no mérito disso, eu quero entrar no mérito que num culto de domingo à noite, no ápice do culto, na pregação de o apóstolo Paulo, uma pessoa morreu na igreja. Vocês estão entendendo? Os que primeiro chegaram lá foram tentar levantar o menino. Imagina uma queda de pelo menos 6 metros de altura. O menino que estava dormindo caiu igual uma maçã, igual uma manga. Já viu uma manga madura caindo no chão? Plaft. Você acha que alguém que cai de 6 metros de altura, sem nenhum tipo de defesa, dormindo, ele bate no chão, ele consegue cair igual uma pluma assim? Ó? Você parou para imaginar o tanto de trauma que o corpo de Eutico teve? Quem pegou Eutico estava largado. E todo mundo viu que Eutico estava morto. De repente a notícia chegou para Paulo. Paulo, o menino que estava na janela, Paulo caiu. E Paulo morreu. Está morto, não tem mais jeito. Paulo fala, peraí, eu vou parar o culto um pouquinho, galera, e vou descer lá. Aí alguém pode ter virado para Paulo e ter dito, precisa não, moço, já morreu, é melhor ligar para o 92, chama o SAMU, chama o Rabecão para buscar o corpo, já está morto. Quantas vezes a gente olha para algumas pessoas que caíram e faz assim, não tem o que fazer mais, já morreu. Paulo agora vai nos dar uma lição, a partir do versículo 10, Atos 20, 10, essa palavra é para mim e para você, o cerne da pregação nessa noite vai passar sobre isso. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo.
Pode aplaudir. Verso 11, continua. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Verso 12. E levaram vivo o jovem, e que muito os consolou. Cadê? Eu quero um eutico aqui, alguém? Eu quero um voluntário, alguém pode me ajudar? Quem? Um eutico aqui, cadê um eutico? Vou te ressuscitar, cara, acredita nisso? Vou te jogar do terceiro andar, não. Vem cá, Soel, vem você mesmo. Passou aqui perto, eu peguei. Vem cá, Soel, vou usar você como exemplo hoje. Eu vou representar Paulo e Soel vai representar Eutico. E Paulo começou a pregar, pá, tá que prega, começou a dar sono em Eutico. Mas dá sono, Eutico. Dando sono. E Paulo pregando e Eutico com? E de repente Eutico na janela. Você vai cair para trás, viu? Na janela. E de repente, o sono tomou Eutico e Eutico. Eutico caiu. Quando pegaram o Eutico, botaram a mão na nuca de Eutico, devia ter saído uma porção de sangue pelo ouvido. Quando você bate a cabeça, a primeira coisa que sai sangue é o ouvido. Coluna, joelhos, braços, pegaram o Eutico, parecia que estava num fusca que bateu com um trem. Vamos avisar Paulo. Paulo, está morto. E ele estava morto. E a palavra de Deus fala que Paulo não ficou procurando quem foi o culpado. Paulo não foi querer descobrir o motivo porque que Eutico estava sentado na janela e não estava na cadeira. Paulo não quis saber onde é que estavam os pais de Eutico que não vigiaram esse menino. Sabe o que Paulo fez? Está morto? Vem cá, meu filho. E aí, Paulo fala, aqui, está morto, mas não. Vão voltar para o culto que o menino está vivo. E Paulo voltou lá para cima e pregou até de manhã, era meia-noite, ele foi até de manhã agora. E o menino, vamos lá ver se Eutico está vivo mesmo? E Eutico agora, ei Eutico. Eutico voltou à vida. Eutico estava morto. Todo mundo que estava ali viu que Eutico estava morto. Mas ninguém quis mudar o contexto da situação. O único que se preocupou foi Paulo. E como é que Paulo fez isso? Pastor, o que é abraçar? Abraçar é encurtar a distância. O abraço é o movimento que a gente consegue fazer que mais nos aproxima do próximo. Mas o que acontece muitas vezes com quem cai? A gente faz o quê? Se afasta. Paulo falou, caiu, a culpa é dele, ele errou, mas se ele continuar distante de mim, não tem como eu transportar a vida para ele. Eu preciso arrancar a distância. Paulo desce o primeiro lance de escada, desce o segundo lance de escada, não julga, ele abraça e fala, agora receba da vida que eu tenho, receba da minha vida, porque eu deixei o meu lugar para me aproximar de você, eu te abraço. Tem muitas pessoas que hoje estão caídas, e tudo que elas estão esperando é que alguém vá lá abraçá-las. Tem muitas pessoas que erraram sim, pecaram sim, mas tudo que elas estão aguardando é alguém que chega lá e fala aqui, eu sei o que aconteceu, mas eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. Vamos continuar? Aconteceu algo parecido no Velho Testamento também, algo muito parecido. Segundo Reis, capítulo 4, verso 18. Eu vou contextualizar para a gente não ter que ler a história inteira. Vamos ler muito, mas não teria que ler mais. A palavra de Deus diz que Eliseu, ele como profeta tinha que fazer muitas viagens.
E ele passava muito por uma cidade chamada Sunem. E uma mulher rica, vendo Eliseu passar como profeta, falou: vamos convidar esse cara para almoçar aqui em casa. Convidou a primeira vez. Eliseu comeu, ficou felizão, convidou a segunda. E ela falou: podemos fazer mais. Maridão, vamos construir um quartinho aqui em cima de casa? Vamos botar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma candeia, para que quando o profeta passar por Sunem, ele não só coma, mas também durma e descanse. E quando ele chegou lá em Sunem, tinha um quarto, uma suíte preparada para ele. Pelo menos umas 3 estrelas, né? Que não tinha muita coisa não, mas estava bem. Tinha nada. E então esse cara ficou extremamente agradecido. E falou: Geazi, a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher, cara. Olha o que essa mulher fez, preparou para a gente um quarto. Chama ela lá, vamos bater um papo com ela. E falou: minha filha, estamos honrados. Fala para mim, o que eu posso fazer por você? Eu posso interceder por você com o rei? Eu posso interceder com o chefe do exército? Fala que eu vou fazer. Ela: não precisa. Não precisa, porque eu moro no meio do meu povo, meu marido tem um bom trabalho, eu tenho uma boa casa. Eu fiz para poder te honrar. E virou as costas e foi embora. E Eliseu não parou. Geazi, a gente tem que fazer alguma coisa, me dá uma ideia, moço. E Geazi disse: olha, essa mulher é casada com um velhinho, e os dois não têm filho. Quem sabe eles tentaram ter filho e não conseguiram. Eliseu falou: é isso. Chamou a mulher de volta e falou: aqui, eu estou dizendo que ano que vem, nessa mesma época, tu vai ter um filho. E nessa mesma época do ano que vem, a mulher estava com o filho no braço. O menino nasceu, todo mundo se alegrou. Mas uma certa feita aconteceu isso, verso 18. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Como é que você fala não se preocupe com um pai que acabou de perder o único filho? Isso nos ensina a aprender a manter a calma nos momentos de aflição, nos manter a fé, mesmo que estejamos passando pelo pior revés da nossa vida. Não se preocupe. Versículo seguinte: ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Te pergunto, estava tudo bem? Então por que ela respondeu que estava tudo bem, se não estava tudo? Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo que está do seu lado precisa saber das circunstâncias que você vive. Nem todas as pessoas que estão ao seu lado podem fazer alguma coisa por você. Então, se elas não podem fazer nada por você, para de compartilhar isso com elas. Não é que ela estava mentindo, não. Ela só sabia que Geazi não podia resolver o problema dela. Mas na hora que ela apareceu na frente do cara que podia resolver, ela abriu o coração. Tem pessoas que fazem, sabe o quê? Tô mal. Instagram, Facebook, encontra alguém no ônibus, abre a vida inteira. Meu marido é isso, a minha esposa é isso, aquilo, o meu filho é isso. Quando você compartilha com qualquer um as intimidades da sua vida e da sua família, você está expondo o seu maior tesouro para os maiores detratores deles.
Aprende a se guardar, aprende a compartilhar com o seu mentor, com o seu líder, com o seu pai espiritual, com a sua mãe espiritual, e para de expor as suas intimidades para quem não pode te socorrer. Tem pessoas sofrendo nas suas vidas porque não conseguem manter a boca fechada. Sunamita, está bem com você? Está bem com o teu marido? Está bem com o teu filho? Está tudo bem. Não estava, mas ele não podia resolver. Só que agora ela vai bater, ó. Ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela abraçou os pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. E ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu a minha razão da sua angústia. Disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para que não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: agora vai começar um processo, que eu quero que você consiga entender. Essa mulher abriu o coração, e agora Eliseu vai começar um processo para tentar socorrer aquela mulher. E ele vai fazer a primeira coisa, entenda comigo. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Eu quero que você entenda que o cajado de um profeta carrega também a unção profética. Você vai ver que quando Deus mandou Moisés abrir o mar vermelho, ele bateu com o cajado. Alguma das pragas no Egito, você vai ver Deus mandando Arão bater com o cajado, Moisés usar o cajado de Arão floresceu. O cajado de um profeta leva consigo a unção do profeta. Só que cajado também é uma metáfora para correção, exortação. Quando o pastor fala: hoje eu vou descer o cajado, o que você imagina? Está vindo palavra de exortação para a gente. E a palavra de Deus fala que quando se deparou com o menino morto, Eliseu mandou a exortação: leva o cajado e bota em cima da cara dele. Verso seguinte: mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Versículo 31. E Geazi chegou no primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou A gente acha que a gente tem que corrigir todo mundo que caiu com exortação, que exortação vai levantar quem morreu, que exortação vai levantar quem caiu. Eliseu mandou o cajado. O que o cajado fez? Cajado tem hora, cajado tem momento, e cajado é para quem está vivo. O cajado não resolveu. Então, querido, para de querer confrontar o seu filho, a sua filha, o seu amigo, sempre no confronto, na dúvida. Você vai para o inferno, você vai morrer, você está perdendo o melhor da sua vida. Para de confrontar. O cajado não será bem recebido por quem já morreu. Tem que fazer outra coisa. O que tem que fazer, pastor? Olha o que Eliseu vai fazer. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca com boca, mãos com mãos, olhos com olhos. E quando se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia aquecendo. E Eliseu se levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Eliseu tentou resolver com não deu certo. E ele falou o seguinte: agora eu preciso encurtar a distância. E quando ele estava de longe, só metendo o cajado, o menino estava. Mas quando ele se aproximou e deitou, uma espécie de abraço. A mesma coisa que Paulo fez com Geazi, ele deitou sobre ele. E a vida que estava no profeta começou a ser compartilhada com quem estava morto. Pastor, o que é isso? João capítulo 7, verso 37, por gentileza. O que aconteceu aí, pastor? Vamos entender? João capítulo 7, verso 37.
No último dia, o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e... 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. Versículo 39. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. O que Jesus está dizendo? Aqueles que creem em Jesus, têm um rio de vida fluindo de dentro de você. E esse rio é para quê? Quando você encurta a distância e se aproxima de quem morreu, tem um rio de vida dentro de você alcançando essa pessoa. Mais uma vez a palavra está dizendo: encurte a distância, retire a barreira, retire a muralha, o abismo, e se aproxime, porque do seu interior é que vai fluir esse rio de águas vivas. Sabe o que a gente estava esperando? Que Deus desça do céu e vá lá e resgate a pessoa. Deixa eu te compartilhar um negócio aqui, um segredinho maneiro. Sabe como é que Deus abraça os que estão mortos? Usando os seus braços. Sabe como é que Deus levanta aquele que está caído? Usando a sua mão. Sabe como é que Deus consola os que estão aflitos? Usando os seus? Deus não só te chamou para o reino para fazer você ser salvo, nem para que você caminhasse sozinho. Ele te chamou para que você pudesse fluir vida para aqueles que estão morrendo. Pastor, aonde isso vai chegar? Vai chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. O último ato do nosso Senhor antes da ressurreição, o que foi? Morrer. Não foi morrer? Sim ou não? E como é que Jesus morreu? Fala alto. Cruci? Ele morreu assim? Ele morreu assim? Ele morreu assim? Ele morreu assim? Você já viu alguém abraçar alguém com os braços fechados? Na cruz. Jesus estava dizendo para mim e para você: estou compartilhando a vida que eu tenho com vocês que estavam mortos. A partir de agora o rio que está em mim vai fluir para a vida de vocês, e o abismo vai ser retirado, e vocês viverão perto de Deus. Encurta a distância, retire o abismo e se aproxima do seu irmão, que a vida de Deus vai fluir. Qual foi a essência, pastor, da vida de Jesus? Efésios 2, 16 a 18, só para você entender isso. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como eles temos acesso ao Pai por um só. O que Jesus fez na cruz? Ele encurtou a distância. Entre nós e Deus existia um abismo. Que abismo era esse, pastor? O pecado. E Jesus na cruz fez o seguinte: Deus deixou o céu e Ele veio em nossa direção. Assim que Deus quer que a gente haja. Sai do nosso lugar e vamos em direção àquele que está caído. E faz o que, pastor? João capítulo 3, verso 16, você gosta muito desse versículo, né? É impactante. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Vamos ler o 17 agora? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio... Jesus não veio com um cajado, Ele veio com um abraço, e Ele é o nosso maior exemplo.
Ele falou: eu tenho condição de condenar o mundo, porque eu sou perfeito. Só que eu não vou condenar, porque eu vim para salvar. Eu vim para salvar. E nós temos que usar o mesmo exemplo do nosso Senhor e conduzir os que estão caídos também à salvação. E como, pastor? Abraçando-os. Eu não sei você, querido, mas Deus está nos chamando a uma unção de unidade muito maior para esse tempo. A palavra de Deus disse que o mundo veria que nós somos discípulos de Cristo, se nós amássemos uns aos. Enquanto nós estamos tentando impactar o mundo com o amor, Deus está dizendo, o primeiro nível de amor é uns pelos outros, porque como é que nós vamos amar o mundo se nós não estamos amando os nossos irmãos em Cristo? O primeiro nível de amor é entre a gente. A palavra de Deus fala aqui em Atos capítulo 2, que eles estavam juntos, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, eles estavam tão unidos, que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A nossa comunhão vai atrair o mundo, o nosso amor um pelo outro vai atrair o mundo, o nosso cuidado com os irmãos vai atrair o mundo, o nosso amor em transportar a vida uns para os outros vai atrair o mundo. Não precisa nem se preocupar muito não, somente ame o seu irmão. Pastor, esse irmão caiu, vai lá, querido, seja as mãos de Deus para levantar. E se o irmão naufragou na fé, morreu, vá lá e abrace ele, traga para perto, ajude, auxilie, levante o seu irmão. Isso é ser igreja. É melhor serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. Se um cair, o outro, mas ai daquele que não tem quem o levante. Você já parou para pensar que talvez o seu irmão que senta do seu lado na igreja está na janela, prestes a cair? E tudo que ele está esperando e precisando é que você dê um abraço e impeça que isso aconteça. Quantos eúticos estão dentro das nossas igrejas, prestes a cair? Não precisa deixar cair. Você pode chegar lá. O bispo não vai conseguir ver todo mundo não. A bispa não vai conseguir ver todo mundo não, mas Deus quer usar você. Pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou falar. Só lembra disso. Eu vou encurtar a distância. Eu vou ligar para o meu irmão que não veio no culto. Eu vou fazer uma visita na casa dele. Eu não vou deixar ele ficar distante. Eu vou chegar para perto para a minha vida fluir para a vida dele. Deus conta com você. Deus está querendo fazer que o rio de Deus flua de você e comece a alcançar todas as pessoas à sua volta que estão morrendo ou já morreram, porque a vida de Deus consegue ressuscitar até aqueles que já morreram. Mas para isso Deus precisa de você. A palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar o evangelho. Deus, não, isso vai ser missão dos meus filhos. Deus quer te usar, querido. Jesus falou bem assim, ó, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores, porque eu vou para o meu. Agora é com a gente, gente. Bate no teu peito e fala, agora é comigo. É a minha vez, é a minha hora. A palavra de Deus disse, pode falar, a palavra de Deus disse que do meu interior, não é só do bispo não, não é só do pastor Roberto não, é do meu interior, porque dentro de mim habita o Espírito Santo. Então se o Espírito Santo habita em mim, tem vida de Deus para fluir para esse mundo. Levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor. Com a liberação do bispo, eu quero fazer algo aqui nessa noite. Nós vamos adorar uma canção. Vou chamar a equipe de louvor. E de forma profética, homens com homens e mulheres com mulheres, você vai se mover do seu lugar.
E você vai procurar o máximo de irmão possível. Você vai dar um abraço como você nunca deu nele. Profetizando que a partir de hoje não vai haver mais limitação. Você entendeu que você vai encurtar a distância. Você vai se aproximar dele. Que você nunca mais vai deixar o seu irmão andar sozinho. E você também não vai andar mais sozinho. Nós vamos começar a adorar o Senhor. Uma canção que fala corpo e família. Que nós somos um corpo. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, verdadeiramente uma família sem falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E você vai dizer para o seu irmão: eu preciso de você, meu querido irmão, eu não vou chegar no final sem você, nós vamos juntos, nós vamos ultrapassar a linha de chegada juntos. Sai do seu lugar, querido, abrace o seu irmão, mas não abrace com nojo não, não abrace com nojo não, abraça ele de frente, dá um abraço bem gostoso, fala: eu preciso de você, meu irmão, conta comigo, eu não vou deixar você cair da janela. E se tem alguém que caiu da janela hoje, essa é a noite de você ressuscitar, dando um abraço em Cristo, em nome de Jesus.